Quarta-feira da oitava da Páscoa, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isto, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que ele tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-os, partiu e lhe distribuiu. Nisso seus olhos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu diante deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunido com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Amados irmãos e irmãs, cronologicamente nós podemos falar que o terceiro dia, depois do mistério da ressurreição, seria o dia de hoje. Lucas narra com fineza, inclusive, alguns detalhes que escutamos no Evangelho de ontem. Mas nós temos que então perceber que no meio desta narrativa que confirma aquilo que João dizia, Lucas nos dá 2 informações importantes. Uma na primeira parte, a terceira parte confirma o Evangelho de... ou melhor, a segunda parte confirma o Evangelho de ontem e a terceira parte a catequese que o próprio Lucas quer nos dar. Na primeira parte nós encontramos 2 discípulos tristes, abatidos, sem esperança nenhuma mais na ressurreição. Olha, meus irmãos, nós experienciamos isso. A morte de alguém que amamos nos traz a tristeza, nos traz a desilusão, nos traz o enlutamento, nos traz essa grande dor, essa melancolia. Dor essa que os discípulos experimentaram e queriam desistir, voltavam para o seu povoado, vindo ali de Jerusalém. Neste primeiro fato nós encontramos Jesus que se compadece mais uma vez e vem ao encontro dos discípulos. Jesus nos encontra na hora da nossa dor. Jesus aparece-nos no caminho na hora da nossa dor. A sua presença, a sua manifestação. Eu dizia ainda alguns dias atrás, estes evangelhos que vamos escutar são os evangelhos da aparição. Vejam, no meio da dor, da desistência,
no meio do caminho, voltando para a vida velha, Cristo aparece a esses 2 discípulos. Questiona o motivo da tristeza. A tristeza é tão grande que eles acham que todas as pessoas sabem. E, de fato, a notícia da morte de Jesus corria muito. A experiência que eles fazem, escutar o Mestre, escutar o Senhor. O final dá a Jesus o gancho que necessita. Algumas mulheres disseram que viram o Senhor. A segunda parte confirma aquilo que João dizia no Evangelho de ontem. Toda a sua narrativa, porém, diz os discípulos, a ele ninguém viu. E Jesus aproxima-se através da dor, da descrença, e a partir disso começa a mostrar que ele está presente. Vejam, o reconhecimento máximo da ressurreição de Cristo, o partir do pão. Nós reconhecemos, meus irmãos, ao Senhor ressuscitado na Eucaristia. Não existe ressurreição sem Santa Missa. O mistério da ressurreição é celebrado de maneira total. Eles só se deram conta que era Jesus ao partir do pão. Na Eucaristia, no pão partilhado com eles, no pão dado para a salvação. Depois sim professam a sua fé. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava as Escrituras? A Eucaristia cura no coração dos discípulos o medo, a dor, o desespero e dá uma vida nova. Experimentemos essa vida nova vinda da Eucaristia, o pão sacramental e pascal que Cristo nos dá. Que Ele nos abençoe no dia de hoje e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.